Boa noite, você vai ver hoje no Tariki Notícias. Hong Kong coloca bairro inteiro em isolamento por 48 horas para conter surto de coronavírus. Gilmar Mendes suspende o julgamento sobre foro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Turquia suspende voos do Brasil devido à variante do coronavírus, diz o ministro turco. Incêndio atinge garagem de ônibus e destrói veículos em Salvador. Não houve feridos. China anuncia doação de cilindros de oxigênio ao Amazonas. E Santos, São Paulo instala barreiras para evitar turistas de um dia em feriadão na capital. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Ao menos 10 mil moradores de um dos bairros mais pobres e populosos de Hong Kong foram obrigados a ficar em casa ontem à noite e assim devem continuar até segunda-feira que vem. A medida faz parte do confinamento decretado pelas autoridades para conter um surto do coronavírus. Os moradores só podem deixar a área que abriga cerca de 70 prédios residenciais e comerciais se apresentarem um teste negativo para o coronavírus. O governo deste território semi-autônomo da China disse em nota que espera testar todos os moradores até segunda-feira para que eles possam voltar ao trabalho. Nos primeiros 20 dias do ano, apenas no bairro de Jordan, pelo menos 162 moradores foram diagnosticados com a infecção pelo coronavírus. Hoje, pessoas aguardavam para ser testadas em longas filas, segundo o relato da agência de notícias France Press. A prefeita de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou que em poucas horas de confinamento, mais de 3 mil moradores já haviam sido testados. Por ser uma região de alta densidade populacional, as autoridades de saúde temem que o vírus se espalhe mais rapidamente. Essa é a primeira vez que Hong Kong decreta isolamento completo em apenas um bairro. Pouco antes do fechamento oficial, os jornais locais registraram pessoas deixando a região para evitar o confinamento. Hong Kong já esteve em situação de alerta quando os primeiros casos do coronavírus foram detectados na China há mais de um ano atrás. Oficialmente, a cidade de mais de 7 milhões e meio de habitantes registrou menos de 10 mil casos e cerca de 170 mortes desde o início da pandemia. Mais recentemente, foi registrado um aumento no número de contágios. Nos últimos 2 meses, o território foi atingido por uma quarta onda de infecções e as autoridades adotaram novas restrições, como o fechamento de academias e os restaurantes não podem funcionar depois das 6 horas da tarde, horário local. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje o julgamento no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a competência para o andamento da investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, no suposto esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado Carioca. A decisão do ministro atende a um pedido da defesa do senador, que acionou o Supremo ontem. Gilmar Mendes determinou que o Tribunal de Justiça não deve discutir a questão até que uma ação da defesa de Flávio Bolsonaro, que discute esse tema, seja julgada pelo STF. O Tribunal de Justiça local marcou para a próxima segunda-feira julgamento para decidir se a apuração deve voltar à primeira instância ou continuar no âmbito do tribunal. Advogados do parlamentar afirmaram que estão pendentes de julgamento na corte processos que discutem o foro adequado para o caso. Além disso, sustentaram que a defesa não foi informada da inclusão do tema na pauta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não teve direito de apresentar seus argumentos. A investigação sobre as rachadinhas foi enviada à segunda instância em junho do ano passado por 2 votos a 1 pela terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A determinação retirou o caso das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, da primeira instância. Na ocasião, desembargadores mantiveram a validade das decisões tomadas até naquele momento pelo magistrado. Posteriormente, em outubro do ano passado, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e mais 15 pessoas foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no esquema das rachadinhas, operado quando o político era deputado estadual.
Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro comentou a decisão do ministro do STF. A defesa disse que soube pela imprensa do julgamento no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que não foi intimada para sequer acompanhar os debates. A defesa ainda relatou que teve o pedido de uso da palavra durante o julgamento negado e que assim recorreu ao STF. Bom, vamos à próxima notícia. A Turquia suspendeu temporariamente os voos provenientes do Brasil devido ao aumento de casos de uma nova variante do coronavírus, disse ontem o ministro da Saúde turco no Twitter, Fahrettin Koca. Com a decisão, o Brasil se soma à Inglaterra, Dinamarca e África do Sul na lista de países com restrições de viagens, também por causa das novas variantes do causador da Covid-19. Cientistas estimam que essas mutações no vírus tornem a doença mais contagiosa. Uma nova variante com origem no Brasil foi identificada pela primeira vez no início de janeiro a partir de 4 viajantes que chegaram ao Japão depois de passarem pelo Amazonas. O estado vive, nesse momento, um colapso no sistema de saúde. A variante brasileira tem mutações na proteína spike, que favorecem a entrada do vírus na célula. Cientistas temem que essas mudanças favoreçam a possibilidade de reinfecções. Por enquanto, não há evidências de que essas variantes diminuam a eficácia das vacinas em produção. Ontem, a Alemanha registrou um caso da variante identificada no Brasil. Outras variantes detectadas no Reino Unido e na África do Sul têm mutações semelhantes na proteína spike. Autoridades de saúde na Europa estimam que a segunda onda da pandemia do continente, que tem sido pior na comparação com a primeira, deva-se a essas mudanças no coronavírus. Ontem, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou temer que as novas variantes sejam mais letais. Os estudos ainda estão em andamento e os dados apresentados pelo premier não são robustos. A Turquia registra, desde o começo da pandemia, 2.400.000 casos registrados do coronavírus e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, o número de mortos por Covid-19 no país turco é de 24.700 mortos desde o início da pandemia. Bom, vamos à próxima notícia. Ônibus da empresa Falcão Real, que estava em uma garagem que fica próxima à rodoviária de Salvador, foram atingidos por um incêndio por volta das 11h30 da manhã de hoje. 12 ônibus ficaram destruídos, não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta da 1h10 da tarde, o fogo já havia sido debelado. Um funcionário contou que o incêndio começou na parte de trás da garagem e, quando foi percebido, eles já não tinham como fazer o combate. Casas que ficam próximas à garagem não foram atingidas pelo fogo, mas foram tomadas pela fuligem. Algumas pessoas tiveram que deixar os imóveis, mas poderão retornar amanhã, conforme informação da Defesa Civil de Salvador, que fez uma vistoria nos imóveis. Não há informações sobre as causas do incêndio. A garagem pertence a uma empresa que faz o transporte interestadual. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a AGERBA, a empresa Falcão Real foi proibida de operar entre os municípios baianos em dezembro do ano passado, após ser acionada pela agência por mau serviço prestado. Ainda segundo a AGERBA, a empresa não se adequou às exigências feitas pela agência e teve contrato extinto. Bom, vamos à próxima notícia. A Embaixada da China no Brasil informou ontem que empresas e associações chinesas vão doar 1.700 cilindros de oxigênio ao Amazonas. A doação inclui também 1.900 kg de oxigênio e outros insumos como 360.000 máscaras e 200 cestas de alimentos. Além disso, a China também doou $80 mil, equivalente a cerca de R$450 mil, ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza do Amazonas. Os insumos foram enviados após reunião virtual do embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, com o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e os deputados federais Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Os integrantes de outras entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também participaram da conversa.
O Amazonas, principalmente a capital Manaus, vive desde a semana passada uma crise no abastecimento de oxigênio em hospitais e unidades de saúde, uma consequência do rápido aumento de internações por Covid-19. Pacientes que estavam em ventilação morreram em leitos por causa da falta do insumo. Dezenas precisaram ser transferidos a outros estados. Com a escassez, houve uma mobilização que incluiu artistas para assegurar o abastecimento ao Amazonas. Além disso, a Venezuela se ofereceu para doar oxigênio. Mais de 100 mil metros cúbicos do gás chegaram a Manaus na última terça-feira. Cientistas e médicos se preocupam com a possível proliferação mais rápida de uma nova variante do coronavírus encontrada no Japão a partir de viajantes que estiveram no Amazonas. Já houve, inclusive, um caso de reinfecção por coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. A cidade de Santos, no litoral paulista, implantou barreiras nos acessos ao município para evitar a entrada de turistas de um dia neste sábado. A medida ocorre no último fim de semana sem restrições na Baixada Santista, que mudou para a fase laranja do Plano São Paulo durante a semana e vermelha aos fins de semana e após as 8 horas da noite nos dias úteis. Segundo a administração, as barreiras serão montadas entre hoje e segunda-feira que vem, período do feriado prolongado na capital paulista pelo aniversário da cidade de São Paulo. De acordo com a prefeitura, o objetivo é impedir o acesso de vans e ônibus de turismo de um dia, além de prestar orientações quanto às novas restrições impostas à Baixada Santista para o controle da pandemia do coronavírus. A Guarda Civil Municipal e a Companhia de Engenharia de Tráfego são as responsáveis pelas barreiras. Segundo a prefeitura, elas são montadas das 3 da manhã até as 11 horas da manhã na Avenida Martins Fontes, no bairro Saboó, e na Avenida Presidente Wilson, no José Menino. A cidade implementou a medida após o anúncio do governo do estado que determina a volta da Baixada Santista para a fase laranja do Plano São Paulo, mais restritiva e que não permite o funcionamento de bares. Além disso, o governo paulista também determinou que todo o estado fique na fase vermelha aos fins de semana e feriados, e após as 8 horas da noite nos dias úteis. As medidas entram em vigor a partir de segunda-feira que vem e o prefeito de Santos anunciou ontem que seguirá a determinação do Plano São Paulo. A mudança acontece após o aumento de casos, internações e mortes por coronavírus. Durante transmissão pelas redes sociais, o prefeito Rogério Santos adiantou que as barreiras seriam instauradas e confirmou que seguiria as medidas no estado paulista. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e Facebook. Tenham todos uma boa noite, obrigado pela companhia, bom fim de semana e eu vejo vocês amanhã lá no nosso segundo canal, o Histórias na Terra, com mais um vídeo para vocês amanhã, viu? E o Tarek Notícias volta só na segunda-feira. Valeu, tchau!